obras da carne, glutonaria. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso naquele dia. Lucas 21:34. A glutonaria é um desejo de comer desregradamente. Gálatas 5:21. Como consequência, o ser humano passou a comer no suor do seu rosto. Gênesis 3:19. Embora muitos passem por escassez de alimento, a obesidade se tornou uma epidemia que tem prejudicado grande parte da população. Alimentar-se é uma necessidade vital, mas pode se tornar um problema fatal. Parece que quando estamos com fome, não pensamos direito. Esaú foi pego no estômago ao ser enganado pelo seu irmão, que lhe tomou tudo em troca de um prato de comida. Gênesis 25:30. Como vencer a glutonaria? Primeiro, busque equilíbrio. Romanos 13:13 diz assim: andemos dignamente como um pleno dia, não em glutonarias e bebedices, impudicícias e dissoluções, não em contentas e ciúmes. O primeiro conselho que precisamos seguir para vencer a glutonaria é buscar equilíbrio. Tudo tem a medida certa e o tempo certo. Eclesiastes 3:1-8. Uma vida saudável é o melhor caminho para ser saudável. No tempo da velha aliança, havia uma lei para apedrejar quem fosse comilão e não tivesse equilíbrio em sua vida. Deuteronômio capítulo 20, 19-21. Este filho deveria ser castigado e levado aos juízes, mas hoje estamos no tempo da graça e todos os pecados são perdoados, mas devemos buscar o equilíbrio em tudo. Filipenses 4:5. Às vezes pecamos com os olhos, desejamos mais do que precisamos. Isso é pecado. Por isso, precisamos arrancar este olhar esganado de nós para não pecar. Marcos 9:47. Uma das formas da glutonaria, além de comer mais do que é preciso, é o desperdício de alimentos que são jogados fora. Quando Jesus multiplicou os pães, mandou ajuntar as sobras. Mateus capítulo 14, versículo 20. Busque uma alimentação equilibrada. Segundo, aprenda bons hábitos. Provérbios 23, de 1-3 diz assim: quando te assentares a comer com um governador, atenta-te bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comida enganadoras. O sábio dá conselho para jovens, ensinando a ter bom senso e educação em um banquete, como alguém importante. Quando diz, mete uma faca na garganta, está usando um ditado popular com o sentido de comer pela metade, ou seja, cortar um pouco do que gostaria de comer. Além disso, o sábio alerta para comidas enganadoras, que são alimentos que não sabemos suas procedências e ingredientes, como, por exemplo, os embutidos e alimentos industrializados, que ingerimos sem pesquisar o que há neles e sua consequência para a nossa saúde. Provérbios 22, 20-21 diz assim: não estejais entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberão e comerão cai em pobreza, e a sonolência vestirá os trapos do homem. O sábio ainda ensina para não procurarmos ambientes que sejam como uma roda de escarnecedores. Salmos 1:1. Estes ambientes servem junto com a comida assuntos que não edificam. 1 Coríntios 15:33. Estes bons hábitos precisam ser aprendidos em nossas vidas. Às vezes aprendemos e fazemos coisas erradas sem perceber, mas os novos hábitos precisam ser pensados e treinados. Procure aprender bons hábitos. Terceira, evite o que pode te prejudicar. Isaías 56:11 diz assim:
Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para seu caminho, cada um para sua ganância, todos sem exceção. O terceiro conselho para vencer a gula é evitar o que pode ser prejudicial à saúde. O profeta Isaías repreendeu as pessoas que tinham limites em suas vidas, chamando-os de cães, porque vivem apenas de forma carnal, como se fossem animais. Devemos ser pessoas pensantes e autocríticas. Quando sabemos que algo nos faz mal e comemos a si mesmo, isto é pecado. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Tiago 4,17. Pois estamos prejudicando a nossa própria saúde, que desagrada a Deus. Então devemos abstendei-vos de toda forma do mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. No tempo que o povo estava no deserto, Deus lhe mandou não comer alguns tipos de carnes gordas. Levítico 3,17. Que seria prejudicais à sua saúde. Levítico 11. Não poderia ser comido com sangue, que representa a vida do animal, sendo ato de glutonaria. Gênesis 4:9. E o sangue deveria ser derramado na terra. Deuteronômio capítulo 15, versículo 23. Este princípio foi mantido no Novo Testamento. Atos 15, 29 e 21, 25. Também não devemos comer coisas santificadas a ídolos. 1 Coríntios 8, 10 e 4. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4 e 10. Tudo o que formos comer, devemos orar consagrando e abençoando o alimento. 1 Timóteo 4, 1 a 5. Nunca podemos esquecer que somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. E por isso precisamos cuidar bem do nosso corpo, que Deus nos deu. Devemos também ter amor próprio. Marcos 12, 31. Não coma nada que te faz mal. Vença a glutonaria. 1 Pedro capítulo 4, versículo 3 diz assim: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentis, tendo andado em dissoluções, concupiscência, borracheiras, orgias, bebedice e detestáveis idolatria. Jesus também foi acusado de ser comilão, Mateus 11, 19, porque frequentava festas e se assentava em banquetes para estar com as pessoas, como fez na casa de Levi, Lucas 5, 29, e Simão, João 12, versículo 1. Mas na verdade, o que sabemos é que Jesus passou fome no deserto e jejuava, Mateus 4, de 1 a 11. Jesus multiplicou os pães e peixes para mostrar que o alimento deve ser compartilhado. Vivemos uma nova vida em Cristo e agora não andamos apenas carnalmente, mas buscamos uma nova vida como filho de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1 a 4. Precisamos ser vigilantes para não cair nas tentações da carne, que é fraca. Marcos 14, 38. Evite a glutonaria.